O esporte da região tem destaque. Pratas da Serra com Tairone Machado. Todas as quintas. Oferecimento Ciclis Beto, a loja da sua bike. BBT News. Muito bom dia, Iago, muito bom dia, meu amigo Lucas, muito bom dia, obviamente, a você, amigo ouvinte, que está aí ligadinho conosco. Hoje, quinta-feira, coluna Pratas da Serra, você sabe que as quintas-feiras é o nosso ponto de encontro aqui, para você ficar sabendo tudo que acontece no esporte local, trazendo a história do que acontece aí com os nossos atletas, os nossos dirigentes, os nossos técnicos, enfim, você sabe que você escuta aqui na Menina FM, na coluna Pratas da Serra. E hoje estamos trazendo o coordenador técnico aí das categorias de base do Inter de Lages, meu amigo aí de longa data, Rodrigo Rodrigues. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez aí na coluna Pratas da Serra. Bom dia, Tairone, bom dia aos ouvintes da Rádio Menina. Eu que agradeço o convite novamente de estar aqui com você para a gente falar um pouquinho das categorias de base do Inter de Lages e do esporte em geral. Bacana. O Rodrigo que tem aí, junto com outros profissionais, lá tem o professor Sandro também, uma galera aí contribuindo para que a gente tenha também, além do nosso time profissional, as categorias de base. Então você vai ficar sabendo um pouquinho hoje quais são as modalidades, quais são as categorias que nós temos aí nas categorias de base do Inter. Então vamos começar falando assim, eu sei que nós temos o Sub-13 e Sub-11, é isso mesmo, Rodrigo? Exatamente. Esse ano nós construímos um projeto, né? Das categorias de base, porque entendemos que a base é o futuro de uma categoria profissional de um clube e a categoria profissional de um clube não pode existir sem uma base. Começamos com um projeto das equipes Sub-11 e Sub-13 e estamos ainda em treinamentos, desenvolvendo esse trabalho para que a gente venha colher frutos num futuro próximo. Agora é legal assim que tivemos aí ao longo do ano, né, algumas peneiras, algumas seleções para as categorias de base, assim, o que surpreendeu foi a grande quantidade de crianças que têm interesse em fazer parte da base do Inter. Acho que isso reforça também essa imagem positiva do nosso clube, né? E de as crianças quererem vestir a camisa do Inter. Isso tem um papel fundamental tanto para o profissional quanto para as crianças que estão participando desse projeto, né, Rodrigo? Exatamente, Tairone. Como você mencionou, o Inter tem uma marca muito forte em Lages, né? Independente das áreas que precisam ser melhoradas ainda, né? Para que se consolide um processo vitorioso a longo prazo. Mas nós acreditamos na marca Inter de Lages porque essas crianças que participaram dessas avaliações, dessas peneiras, nos demonstraram isso, né? Através da frequência, da procura. Então isso nos fortalece e vem ao encontro da nossa crença de que existe um produto bom e ele precisa ser bem desenvolvido, bem trabalhado, tanto fora de campo como dentro de campo. Não, e é bacana assim também porque o processo metodológico que vocês utilizam também para as escolinhas não é só visando o atleta, né? Vocês têm uma preocupação muito grande também com o cidadão, ou seja, o esporte como uma ferramenta de inclusão e uma ferramenta de transformação social, né? Porque ali vocês trabalham valores, vocês trabalham regras, e eu acho que isso é tão importante quanto a construção de um atleta, pensar que possivelmente estaremos tendo atletas aqui da nossa região, mas efetivamente cidadãos respeitosos, cidadãos do bem, né? Eu acho que isso é uma característica do trabalho que vocês vêm desenvolvendo também, né? Exatamente, Tairone. Isso faz parte da nossa filosofia de trabalho, né, que foi construída. E a gente acredita que não existe formação de atleta sem a formação do indivíduo. Ambas as coisas não se separam e nós precisamos trabalhar juntas dentro do contexto do dia a dia, né? O que a gente acredita também? Que o ser humano, ele não é uma máquina, né? Então a gente precisa trabalhar a área psicológica, a área social, a área financeira. O atleta, esse atleta que está em desenvolvimento, ele precisa ter conhecimento de finanças. Por quê? De uma hora para outra ele pode estar num grande time aí e passar a ganhar grandes quantias de dinheiro e não saber o que fazer com o dinheiro.
Então tem vários casos como esse, vários né? De atletas que da noite por dia começam a ganhar uma quantia e se perdem, acabam se perdendo tanto quanto atleta quanto cidadão, né? Exatamente, vários casos. Então, se a gente vai dando subsídios devagar ao longo do desenvolvimento dessa criança, a gente acredita que lá na frente ele vai estar mais preparado. Ele não vai sofrer tanto como se não tivesse. Então a gente acredita que o desenvolvimento de um atleta ele é multifatorial. Você precisa abranger todas as áreas, né? Porque senão você trabalha uma área, potencializa uma área e as outras ficam desequilibradas, né? Isso aí pode trazer ônus no futuro para o atleta ou para o cidadão. E para o próprio clube, né? Porque de certa forma é o clube que está projetando, é o clube que está expondo esse futuro atleta para o mercado, né? Então se o clube tiver essa possibilidade de ofertar um atleta produtivo nas bases técnicas, mas também um atleta produtivo na base social, eu acho que também serve como ganho para nós também, né? Exatamente. O clube precisa ter essa visão, né? Porque que o atleta precisa ser trabalhado em diversas áreas, né? E depois você vai criando uma fidelidade de mercado, ou seja, quando você manda um atleta para algum lugar e esse clube aí, ele identifica, né, que esse atleta está sendo trabalhado, né, você começa a construir confiabilidade de um futuro negócio para um determinado período, né, porque os clubes grandes começam a identificar, lá no Inter de Lages está sendo construído um trabalho louvável, né? Então isso é importante para nós também. Um trabalho integral, né? Isso, um trabalho... Os aspectos técnicos enquanto esporte, mas também enquanto Exatamente. comportamentais, né? Afinal de contas, isso num curto prazo já está acontecendo, né? Aqui em off tu me contava que nós temos alguns atletas que já estão fazendo o teste ou participando lá no Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, né? Isso. São dois meninos do Sub-11, né? Que estão lá passando por uma semana de avaliação no Inter de Porto Alegre, né? E como eu comentava com você, o que me chamou a atenção foi o seguinte, que o avaliador deles lá elencou qualidades que nós trabalhamos aqui. Olha que legal, cara. Exatamente. Então isso aí me deixa muito feliz e muito contente. Quer dizer que a gente está no caminho correto. É fruto de um trabalho que vem desenvolvendo, né? Exatamente, fruto de um trabalho. Então isso aí vem ao encontro de que as nossas diretrizes, não quer dizer que elas não precisam ser melhoradas. Óbvio. Mas nós estamos no caminho correto, né? E como que funciona esse processo de diálogo com os demais clubes, assim? Como que esses meninos, por exemplo, foram encaminhados para o Inter de Porto Alegre? Nós participamos recentemente da Copa São Lodiero. Foi praticamente uma semana de competição, né? E lá aparece avaliadores de todos os lugares, de todos os clubes do Brasil, né? E num determinado jogo lá, os meninos se destacaram, né? E esse avaliador do Inter de Porto Alegre, ele veio falar comigo e a gente agendou essa avaliação mais específica, né, lá no clube. E hoje eles estão lá, né? Estão lá sendo avaliados e esperamos que eles possam exercer o seu melhor lá e dar futuro aí na vida deles como atleta. Olha só que bacana. Para você que está ligadinho conosco, aí estamos recebendo hoje o Rodrigo Rodrigues, ele que é coordenador técnico aí das categorias de base do Inter de Lages, que tem feito um grande trabalho aí nas categorias sub-13 e sub-11 aí, e já colhendo frutos aí com alguns alunos, com alguns participantes aí, fazendo esse processo aí de avaliação no Inter Internacional de Porto Alegre. Ô Rodrigo, como é que foi esse primeiro semestre em relação assim, a cronograma de competições, né? As nossas categorias sub-13 e sub-11, ambas participaram de competições. Como é que está esse processo efetivo de campeonatos? Sim, ambas as equipes participaram de competições, né? O sub-13, ele participou pela primeira vez e também pela primeira edição de um campeonato da Federação Catarinense, que foi a Copa Santa Catarina, que ainda está em andamento. Por um ponto a gente não conseguiu se classificar para a próxima fase. E o Sub-11 participou da Copa São Lodiero, essa Copa que eu falei com você anteriormente. E foi isso, né? E a gente tem outros campeonatos para disputar, porém, devido a
a falta de recursos fica inviável a gente tá participando desses campeonatos, né? O ideal seria que a gente tivesse uma outra competição agora no segundo semestre, né? Para que a gente pudesse estar equalizando aí e fazendo parâmetros, né, do nosso trabalho, para que a gente possa também estar colocando esses meninos em evidência e poder está também avaliando outras equipes, conhecendo outros trabalhos, enfim. Esse é um processo natural, né? O processo de treinamento e o processo de competição. Então, eu acredito que para o próximo ano a gente consegue se organizar melhor, né? E poder tá tendo um calendário assim, mais completo durante o ano, mais efetivo, né? Mais efetivo, mais equilibrado, para que a gente possa também tá colocando os nossos meninos aí para estar aparecendo aí no cenário catarinense e no cenário nacional, né? Destaque foi pelo primeiro ano, né? O Inter de Lages, ele teve essas categorias, né, na sua história, se né? Fez presente também, se fez, né? presente. Então, eu me sinto agradecido por fazer parte dessa história, né? Em ambas as categorias, né, a gente conseguiu a primeira vitória. Então, também existe um contexto histórico, né? Sim. Como eu estava conversando com o Sandrão em determinado treino, a gente conseguiu entrar para a história do Inter de Lages, né? Que bacana. Isso por si só já é uma conquista, né? Já Porque é uma você conquista. vê um clube que tem tanta tradição, não tinha esse, digamos, esse viés, esse projeto, né? Ligado a isso. E a gente começar a encabeçar, você, o Sandrão e diversas outras pessoas também, os pais também que abraçaram a ideia, acho que realmente fica para a história do clube, né? E quiçá ir para o futuro, né? Exatamente. Afinal de contas, talvez daqui a um tempo a gente vai começar a ter jogadores da nossa própria cidade defendendo o nosso próprio Inter de Lages. Acho que esse também é um pensamento que se busca para o futuro, né? Faz parte do projeto, Tairone. Faz parte do projeto que a médio longo prazo, né? Esses atletas, para compor o grupo no profissional, eles sejam de Lages, né? Eu te dou um exemplo. Hoje nós temos um menino de 16 anos que ele faz parte já do grupo profissional da Série B, né? Então, esse é o caminho, né? Você trabalhar com as categorias de base para que, além de você possa estar transferindo esses atletas para grandes clubes, onde eles vão ter melhores estruturas, onde eles podem se desenvolver melhor, mas para que a gente também tenha esses atletas da casa, né? Para que se crie vínculo, né? Para que se crie vínculo com a cidade de Lages e o clube cresça e se fortaleça para estar crescendo aí dentro do cenário estadual e nacional. Que bacana, que legal. É muito bacana a gente ver esse projeto, a gente acompanhar esse projeto e a gente vê também que isso já começa a impactar. Nós temos uma parceria muito forte com o projeto Lages Leãozinho, lá da Secretaria de Assistência Social, e nesse primeiro semestre a gente conseguiu levar essas crianças, né, a estar assistindo os jogos, a estar vivenciando o Esporte Clube Internacional aqui de Lages. Eu acho que isso também é um impacto positivo na questão social e da própria comunidade em abraçar mais o Inter de Lages, né? Não só nas categorias de base, mas também como no clube profissional. E vivenciar isso com as crianças é fenomenal, né? Porque as crianças veem, começam a torcer, começam a levar os pais. Eu acho que esse também é um processo bacana que tem se construído junto com as categorias de base, né? Concordo com você, Tairone. Como nós conversávamos antes ali em off, é um processo que nós mesmos, né, a gente já conversava sobre a possibilidade e tal, e teve bom andamento e foi concretizado, levando os meninos do Projeto Leãozinho para estar assistindo jogos, para se fazer presente, para vivenciar situações diferentes, para sair do cotidiano do dia a dia, né? Eu creio que no contexto social isso faz parte e devemos contribuir por isso como clube. Devemos propiciar mais atividades nesse sentido e que a gente possa também, como clube, fazer parte do processo do desenvolvimento desses meninos, né, desses indivíduos do Atleta Leãozinho, para que eles possam também crescer e ser desenvolvidos tanto na área social, na área de formação, né? Porque eu creio que é importante para o clube não olhar só
a questão campo é importante, a questão campo é importante, mas a questão fora de campo também, as ações fora de campo, elas potencializam a marca do clube. E acaba impactando no próprio campo, né? Porque Exatamente. acaba tendo mais torcida, acaba tendo um vínculo com a cidade, acaba tendo um vínculo com as pessoas, né? Acho que é isso bacana. Coisa que eu acho que é um destaque no projeto das categorias de básica é justamente esse envolvimento que os pais têm. Os pais estão sempre juntos, os pais estão ajudando e ajudam fazendo jantar, ajudam vendendo rifa, arrecadando recursos para que possam as crianças estarem viajando. É um destaque que merece um olhar atento para isso, porque sem os pais, sem a família envolvida, eu acho que o projeto acaba ficando sem uma das bases, né? E isso eu acho que a gente está conseguindo junto com esse projeto do Inter de Lages das categorias de base, né? Exatamente, Tairone. Quando a gente começou o trabalho, não se visava apenas esporte, né? Mas construir relacionamentos, né? E essa foi a ideia, envolvendo os pais, para que a gente pudesse criar redes, né, de relacionamentos e estar todos abraçando essa ideia. E hoje a gente tem pais que se envolvem, que se doam, que se comprometem com a causa. Então a gente conheceu outras pessoas, né? Criou outras amizades, né? E dentro de todo esse processo aí, a gente pôde criar novas amizades, novos relacionamentos, conhecer outros lugares, enfim. Eu acredito que o processo ele precisa ser nesse viés, né? O processo de relacionamento com os pais. Sem isso, eu acho que vai ser muito mecânico somente a situação campo, atleta, treinamento, né? A gente precisa olhar pro lado humano, né? E como eu comentei antes aqui, né? Não se trabalha somente as questões técnicas, táticas do atleta e físicas, né? A gente precisa trabalhar a questão familiar também, que muitas vezes o pai, ele atrapalha o atleta e muitas vezes o pai deixa de ajudar o atleta. Então, nós precisamos ter esse olhar também para equacionar essa equação e tá atendendo os pais também, porque ele faz parte do processo multifatorial de um menino vir a ser um atleta de futebol. Que bacana, ou seja, ter um olhar integral mesmo nos múltiplos conhecimentos para que a gente tenha um resultado efetivo, né? Muitas vezes a gente pensa nos projetos e acaba focando num só viés, num só caminho e acaba esquecendo outros que acabam impactando no desenvolvimento do projeto. E eu acho que esse projeto ele tem uma possibilidade de ser a médio e longo prazo, né, Rodrigo? Até porque a ideia é que esses meninos talvez se transformem nos futuros jogadores do Inter, então precisa ter realmente esse olhar multiprofissional, digamos assim. Acho muito bacana e merece todo esse destaque. Agora falando da rotina mesmo da galera aí, vamos falar da rotina da molecada, né? Como é que funcionam os treinos, onde são os treinos dessas categorias, que dias eles se encontram? Explica pra gente aí como é que funciona o processo metodológico aí. Os treinamentos dos meninos acontecem 2 vezes por semana, né? E hoje a gente está treinando no campo do SESI, né? Hoje a gente tem como estrutura ali o campo do SESI e será permanente ali. Antes a gente estávamos no estágio, né? Devido às questões da categoria profissional, aí nós precisamos nos ausentar do estádio e agora nós colocamos como ponto de referimento, né, o centro do SESI, né? 2 vezes por semana, nas segundas e quartas-feiras, né? A equipe sub-11 treina, né, desenvolve as suas atividades das 14 às 15h30 e a equipe sub-13 das 15h30 até as 17 horas, né? Sobre metodologia, né? A gente vem procurando desenvolver o que tem de mais moderno e inovador no mercado, né? Porque a ciência está aí para nos ajudar, né? E com os estudos, né, a gente vem procurando desenvolver aquilo que o jogo pede, né? Então, como metodologia, hoje nós trabalhamos com uma visão sistêmica, né? Que a gente entende que o que eu faço não pode estar desconectado do porquê eu faço. Né? Porque o jogo de futebol
ele é classificado como um esporte de invasão e a todo momento você tem que estar resolvendo problemas dentro do jogo para solucionar esses problemas, né? E de forma muito rápida, De né? forma muito rápida. Então você precisa trabalhar as questões de percepção, de leitura e tomada de decisão, né? Basicamente, são essas diretrizes que a gente segue dentro do nosso trabalho. E depois tem as questões inerentes a cada categoria, né? Como uma categoria sub-11, né? Que você precisa focar nas questões coordenativas, focar nas questões de tomada de decisão de jogo. Na sub-13 segue a mesma linha, mas você aumenta um pouquinho o grau de complexidade, né? E o principal, sempre com a bola, né? Esses atletas precisam ter domínio da bola, né? Uhum. Então, quanto mais contato eles têm com a bola, mais eles vão ficando com essa capacidade de domínio sobre a bola e sobre o que precisa fazer nas determinadas exigências do jogo. É bacana que está se avaliando também sob perspectiva de um processo já reconhecido, né? Até você explicava, inclusive foi meu convidado para dar uma aula lá nas turmas de educação física em relação justamente a esse processo metodológico que é utilizado, né? E que vem de encontro também com a evolução do próprio estudo do futebol. O futebol hoje é um dos esportes mais estudados a nível técnico, nível tático, tanto que a gente vê a mudança que se tem de como se jogava futebol um tempo atrás e como se joga hoje, né? E esse processo ele vem ali do modelo europeu, né? Que tu conversava, né? De minicampos também, que eu achei muito bacana isso, ou seja, de uma possibilidade muito maior de o aluno tocar na bola, porque muitas vezes você faz aquele treino num campo grande, o aluno praticamente num treino acaba não tocando nenhuma vez na bola, né? Então, ou seja, reduzir o campo para que tenha mais possibilidades de aprendizado da própria criança, né? Isso vocês estão aplicando dentro dessa filosofia, né? Exatamente, Tairone. A gente tinha conversado, né? A gente, inclusive, aplicou, né? No festival lá dos Leãozinhos, top, né? A galera até hoje fala. Exatamente, E a gente crê isso, né? O futebol está, como você falou, está em constante evolução, né? As metodologias, né? Elas estão mudando a cada ciclo de Copa, a cada ciclo de Sul-Americano, a cada ciclo olímpico. Então você precisa estar atento, né? Porque o que foi feito lá atrás já não é mais tido como produto final e verdadeiro para que você construa algo dentro do futebol, né? Então você precisa estar com esse olhar e precisa estar se atualizando, né? Eu creio que esse é o caminho, né? Para que você possa estar sempre em um nível de trabalho adequado para aquilo que o mercado do futebol exige. Show de bola, muito bacana. E nós temos também aqueles que têm interesse em, de repente, conhecer um pouquinho mais, de repente tem ali os seus filhos que queiram participar desse projeto ou, de certa forma, incluir. Como é que pode proceder? Tem algum contato ou vai ter uma outra peneira? Como é que funciona esse processo de inclusão, Rodrigo? Assim, Tairone, a gente está desenvolvendo os trabalhos, né? E hoje os trabalhos, eles se encontram abertos. Então, basta entrar em contato ou com o Maurício ou comigo mesmo, né? A gente agenda uma avaliação ali no campo e depois a gente determina algumas diretrizes, né? Mas a princípio basta fazer contato ou via telefone, ou via WhatsApp, ou via rede social, que a gente se encontra acessível para que todos possam ser avaliados, né? Isso é uma coisa que eu tenho comigo, que a gente nunca vai fechar as portas. Fechar as portas para nenhum menino, nenhum atleta, né? Que legal. A gente oportunizar, a gente oportuniza, né? Depois é a questão do atleta, né? O seu trabalho, a sua entrega, o seu mérito, né? Porque eu acredito muito na meritocracia, né? Eu posso deixar aqui o meu contato, se possível, né? 49 99955 8882. Rodrigo. Você pode entrar em contato comigo por telefone e via WhatsApp. Também vou passar o contato aqui do Maurício, que é o nosso coordenador.
49 98418 4115. Também via telefone e via WhatsApp. Nos procure, agende a sua avaliação e para que a gente possa aí estar dando oportunizar e estar dando um feedback aí em relação aos trabalhos e o desenvolvimento dessas crianças aí na área do futebol. Que legal. Rodrigo, chegamos aí nos minutos finais aí. Faltou a gente tocar em algum assunto que talvez a gente não conversou, que tu julgue importante? Não, eu acredito que não, Tairone. Eu acredito que foram abordados os assuntos aí mais pertinentes e eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, o espaço, agradecer a oportunidade de a gente estar falando sobre futebol, sobre Inter de Lages, sobre metodologia. Enfim, tenho certeza que outros espaços vão acontecer aí nessa jornada aí, nesse ano de 2019, né? Para que a gente possa estar falando mais de futebol aí e trazendo a público o que a gente vem fazendo no dia a dia. Que bacana. A gente que agradece aí a presença e disponibilidade do Rodrigo de estar vindo aí divulgar esse grande trabalho das categorias de base. Ele deixou aí o contato, vamos repetir só mais uma vez o teu contato, Rodrigo, para quem tiver interesse, então, em de repente, tenho meu filho, queria ver se de repente ele pode ingressar aí nas categorias. O telefone do Rodrigo, então, de contato é o 49 99955 8882. E eu também vou deixar o do Maurício Simas, que é o nosso coordenador. 49 98418 4115. Aí, tá aí dado o recado. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, manda um abraço para todo mundo lá, para toda a galera lá, né, e muito em breve tenho certeza que a gente vai estar falando muito mais de outras conquistas aqui. Quando tiver os resultados, manda pra gente que a gente divulga aqui também. Mando sim, pode deixar. Que show de bola. Eu que agradeço, Tairone, obrigado mais uma vez e mandar um abraço aí para os atletas do Inter de Lages, para os pais, para o Sandrão, nosso colega, nosso parceiro, nosso amigão. E muito obrigado. Valeu, a gente que agradece. Muito obrigado, obviamente, a você, amigo ouvinte, que esteve ligadinho conosco até agora, curtindo aí um pouquinho na coluna Pratas da Serra. Voltamos na próxima quinta-feira, sempre trazendo as informações do esporte local. Um abraço e até lá!